E eu já começo esse vídeo fazendo uma pergunta para você, torcedor rubro-negro. Você aceitaria uma possível volta do goleiro Hugo Souza para o nosso Mengão queridão? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que pode acontecer até mesmo depois desse jogo contra o Corinthians no próximo dia 20. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, falar também sobre a situação envolvendo o Corinthians. É que a torcida do Flamengo sugere 3 atletas rubro-negros na equipe do Parque de São Jorge. Fica ligadinho que eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Temos ótimas notícias envolvendo o próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Fluminense, já agora na próxima quinta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, antes de trazer essas informações, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, fez isso aí, uma informação importante aqui sobre a preparação do Flamengo para esse jogo contra o Fluminense agora na próxima quinta-feira. É sobre o nosso lateral esquerdo, Alexandro, meus amigos. Como eu já vim aqui atualizando para vocês, Alexandro treinou normalmente neste último sábado. Na verdade, fez o último treino da semana, né? Flamengo aí que treinou quarta, quinta, sexta e sábado. Folga de 3 dias, desde domingo, segunda e terça. Depois se representaram na quarta-feira. Tiveram esses 4 dias de treinamento. Hoje novamente estão de folga. E amanhã começa para valer a reta final de preparação para esse jogo contra o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem, Alexandro treinou normalmente com os seus companheiros. Alexandro, que desfalcou o Flamengo na partida contra o Bahia por conta de um desconforto muscular, não foi diagnosticada nenhuma lesão em Alexandro. E o lateral esquerdo não preocupa o técnico Felipe Luiz para o jogo agora de quinta-feira. O técnico Felipe Luiz também vem trabalhando com uma logística junto com a diretoria do Flamengo para poder contar com os atletas que estão a serviço de suas respectivas seleções, como é o caso de Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Plata, o Eric Pulgar, Gerson e também Fabrício Bruno. Eles querem contar com esses atletas já para esse jogo diante do Fluminense. Do lado do Fluminense também temos aqui uma informação importante. O Fluminense tem alguns retornos, né? O Fluminense aí tem desfalque de Marcelo e Keno suspenso. Tem aí o Foz que está lesionado. Mas do outro lado tem aí a volta de Inácio, Donato e também Thiago Silva, tá? Então ficar de olho aí no rival também do nosso Mengão queridão. Se falando sobre a situação envolvendo a Arrascaeta, a seleção uruguaia, rapaz, olha só, o jornal uruguaio detonou a Arrascaeta pela atuação tímida de Arrascaeta na seleção celeste na última sexta-feira, na derrota para o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jornal, em uma matéria, o jornal El Salvador, destacou que a Arrascaeta levou uma nota de 4. No mais, o veículo ainda disse que o meia foi burocrático, faltou surpresa, não foi o líder que o Uruguai esperava. Ele também não buscou o gol com chutes de fora da área, destacou o jornal, que ainda disse que a Arrascaeta atuou com uma função ali, uma função parecida com a do Flamengo, ficando atrás do 9, que é o centroavante Davi Nunes. Apesar disso, a baixa movimentação do jogador rubro-negro não agradou. Tá aí o jornal El Salvador destacando a atuação de Arrascaeta, a baixa atuação de Arrascaeta aí na seleção celeste. Lembrando que Arrascaeta e Varela entraram em campo. Já De La Cruz nem do banco de reservas saiu. Então, vem aí o próximo jogo agora, terça-feira. Assim como a seleção brasileira, teremos o Gerson aí também, Fabrício Bruno, a Gonzalo Plata e Eric Pulgar. Depois terão de volta ao nosso Mengão queridão. Se falando sobre Gerson deu uma declaração, uma entrevista coletiva na seleção brasileira,
E ele destacou sobre as mudanças de comportamento após o grave aí problema no rim no começo do ano. E ele falou o seguinte: os problemas que eu tive de saúde me fizeram refletir e dar valor às coisas da vida. Um dia eu estava bem e no outro na cama de hospital. Passei a ver a vida de outra forma. Como falo com os meus amigos e família, dou um passo de cada vez. Não dou um passo maior do que a perna. Tenho que aproveitar o meu momento para colher os frutos. É um passo de cada vez. Fui convocado da outra vez, agora de novo. E tenho que aproveitar com calma, sem querer me empolgar demais. Concentrado no que eu quero, no grupo, que é o mais importante, e não no eu. No momento delicado que eu passei, me fez enxergar a vida de outra forma. Temos que fazer tudo o que almejamos, mas sem pressa, um passo de cada vez. Disse aí o Coringa Gerson, meus amigos, né? Que ontem deu ali uma balada ali em Fabrício Bruno no treino da seleção brasileira e jogou a bola para o fundo do barbante. Eu acho que o Gerson está pedindo passagem nessa seleção, só que o Dorival ainda não percebeu. Não percebeu. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, né? Como eu deixei aqui de praxe ontem para vocês, o Flamengo recusou as garantias que foram apresentadas pelo Corinthians pela compra do goleiro Hugo Souza. Agora, o Flamengo aguarda ou o pagamento à vista ou uma nova garantia que seja apresentada pela equipe do Parque de São Jorge e o Flamengo irá avaliar. Caso contrário, Hugo Souza segue sendo emprestado até o final do ano. Lembrando que no dia 20 agora tem um jogo importante da decisão da semifinal da Copa do Brasil. E se até lá o Corinthians não comprar em definitivo, vai ter que pagar mais uma multa. É uma preocupação, porque o Corinthians pagou a primeira multa agora do primeiro jogo atrasado. E sabe lá quando, né? Se o Corinthians realmente não comprar, vai ter que pagar a multa. Se escalar o Hugo Souza, se escalar, que eles querem escalar e deixar para pagar depois, sabe quando o Flamengo poderá receber essa grana. Ainda se falando sobre a venda de Hugo Souza e a compra pelo Corinthians, no caso, se o Corinthians não comprar, o Hugo Souza volta no final do ano para o Flamengo. É justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Você, torcedor rubro-negro, você aceitaria um possível retorno de Hugo Souza para o Flamengo? O que você faria, você sendo a diretoria rubro-negra? Sejam sinceros e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação do goleiro Hugo Souza. Mas ainda se falando sobre o Corinthians, os torcedores do Flamengo, boa parte da torcida, vem sugerindo alguns nomes do elenco do Flamengo para o Corinthians. Torcedores vão mais precisamente no X, né, o antigo Twitter, e começaram a sugerir nomes como de Alan, Carlinhos e Davi Luiz na equipe paulista. O Alan, o Corinthians já chegou a sondar, não sem proposta, tá? Não teve proposta. Já o Davi Luiz é um desejo de Fabinho Soldado, que é diretor do Corinthians, que já trabalhou no Flamengo. Davi Luiz, ao contrário de Carlinhos e o Alan, Davi Luiz tem contrato se encerrando. Pode chegar totalmente de graça, caso não renove com o Flamengo. É claro, né? Mas, enfim, a princípio segue definido o futuro do Davi Luiz. Ele quer continuar no Flamengo por mais um ano e depois se aposentar no clube da Gávea. O que acontece? A situação do Carlinhos. Carlinhos já teve passagem pelo Corinthians, mas é uma sugestão da torcida, tá, gente? Os torcedores aí estão sugerindo, né, esses três nomes aí ao Corinthians. Corinthians, a gente sabe que não tá pagando nem a pano de boneca, né? Tá pagando nem sapato pra gato e cachorro aí. Tá devendo a todo mundo. Até o Flamengo tá devendo, que a gente sabe. Por isso que o Flamengo recusou as garantias do Corinthians, justamente porque o garantidor apresentado foi o garantidor da compra de Mateuzinho, que está em atraso, que é a Brax. Então, vamos ver o que deve acontecer. Mas enfim, o que você faria? Você realmente colocaria esses três em uma possível barca do Flamengo? Possível não, vai ter a barca, né? Da barca do Flamengo agora em janeiro. Alan, Davi Luiz e Carlinhos. Tem mais, né? Tem mais aí, sabemos, mas enfim, vamos ver o que deve acontecer. É claro que eu vou seguir focado com tudo
Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Seu comentário, sua opinião é muito importante também para nós. Valeu? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Flamengo para você ficar por dentro de tudo. Um forte abraço, um ótimo domingo. Até mais. Saudações rubro-negras.